Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo aqui. Hoje o assunto é calor latente. Calor latente é a energia responsável por fazer as substâncias mudarem do estado físico. Um estado físico que pode ser o sólido, pode ser o líquido e pode ser o gasoso. Então, vamos lá. Esse conteúdo está na apostila 2, aula 28, calor latente, página 134. Então, o nosso calor latente é a energia responsável por fazer uma unidade de uma substância qualquer sofrer uma mudança de estado físico. Então, nós temos que o calor latente é a quantidade de energia, quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para cada unidade de massa de uma substância para promover sua mudança de estado. Como que eu quantifico essa quantidade de calor? Quantificação se dá pela multiplicação da massa vezes o calor latente. Esse calor latente, nós teremos um calor latente específico para cada mudança de estado. Então, calor latente de fusão, o calor latente de vaporização. Lembrando que o calor latente de fusão e solidificação é o mesmo valor, no entanto, o que diferencia é a fusão, a substância está precisando dessa energia para mudar de estado físico. Solidificação, ela está perdendo. Então, na fusão, ela está ganhando essa energia, na fusão, na solidificação, ela está perdendo. A mesma coisa na vaporização e na liquefação. Então, o calor latente de vaporização é a energia necessária que a água no estado líquido precisa para mudar para o estado de estado gasoso. E o calor latente de liquefação é a quantidade de energia que essa substância no estado gasoso precisa perder para voltar para o estado líquido. A unidade medida no sistema internacional é o joule por quilograma, só que o mais usual é o calorias por grama. Então, vamos aplicar esses conceitos na resolução do exercício número 2. Um estudante em um laboratório localizado na cidade do Rio de Janeiro deseja transformar 1 kg de gelo, então 1.000 gramas, a menos 20 graus Celsius em vapor a 100 graus Celsius. Os calores específicos do gelo e da água são 0,50 caloria grama grau Celsius e 1 caloria grama grau Celsius, respectivamente. Então, significa que o calor específico do gelo é 0,5 e o da água é 1. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer o gelo até o início da fusão. Então, tem um gelo com a temperatura de menos 20, vou elevar esse gelo até a temperatura zero, que é a máxima temperatura que eu tenho gelo. A partir de 0 graus Celsius, o gelo derrete, muda-se para o estado líquido, depois a temperatura começa a aumentar até chegar à temperatura de ebulição. Então, nós aqui percebemos que vai ocorrer uma variação de temperatura, então nós vamos usar a quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico sensível vezes variação de temperatura. Variação de temperatura, temperatura final. Então, estou pegando esse gelo a menos 20, estou elevando até zero. O zero é meu final, então vai ficar zero menos da fórmula, menos esse 20. Vamos substituir aqui, então, massa. 1 kg é 1.000 gramas, calor específico do gelo 0,50 caloria por grama grau Celsius. Lembrando, essa unidade aqui já me indica, a massa tem que estar em gramas, então eu tinha quilograma, transformei para grama para substituir. Variação de temperatura, afinal o gelo tem que chegar a zero, menos a temperatura que é menos 20, menos com menos mais, então só vou fazer 20 vezes 0,50 vezes 1.000. Essa multiplicação vai dar 10.000 calorias, tudo bem? 10.000 calorias é a mesma coisa que 10 quilocalorias. Então, fizemos o exercício, o item A. Item B, fundir totalmente o gelo. Agora eu já estou mudando de estado físico. Eu tenho a água no estado sólido, quero passar ela para o estado líquido, que é chamado de fusão. Então, agora nós vamos ao calor latente. Então, a quantidade de calor latente é obtida. Pega a massa vezes a quantidade, o calor latente de fusão.
O calor latente de fusão, nós vamos pegar nessa tabelinha aí, ó, tá na página 134, faz parte do exercício número 1, tudo bem? Esses valores não se modificam. Então, peguei lá, o calor latente de fusão da água, 80. Então, é este valor aqui, ó. Peguei a substância que eu quero, água, calor latente de fusão, 80. Então, substituímos lá. Então, a massa continua a mesma quantidade de matéria, 1.000 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é 80. 80 vezes 1.000, 80.000 calorias. Transformando para quilocalorias, 80 quilocalorias. Item A, item B, só substituição de valores na fórmula. Acredito que vocês não terão dificuldade. Item C, aquecer a água obtida até a fervura. Então, eu tinha gelo a menos 20, fiz esse gelo chegar a 0 graus Celsius, peguei esse gelo a 0 graus Celsius, fiz o processo de fusão, agora eu tenho água líquida a 0 graus Celsius, quero fazer essa água chegar à temperatura de 100. Então, houve mudança de temperatura, a quantidade de calor que está atuando é calor sensível. Então, vamos utilizar a formulinha de macete, massa vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura. Variação de temperatura, agora a temperatura final é 100. Então, vai ficar 100 menos a inicial, que é o nosso zero. A massa 1.000, calor específico da água, conforme o enunciado nos dá, é 1, vezes variação de temperatura final menos inicial. Então, ficou 100 vezes 1 vezes 1.000. Então, o calor necessário para aquecer a água é 100.000 calorias, transformando para quilocalorias, 100 quilocalorias. Entender, ferver totalmente a água. Então, vamos mudar o estado físico da matéria, vai sair do estado líquido para o estado gasoso, vamos usar quantidade de calor latente. Então, massa da substância que está sendo transformada vezes o calor latente de vaporização. Olhando na tabelinha lá, nós verificamos que vai dar 540. Então, calor latente de vaporização é 540, então ficou 1.000 vezes 540. Então, o calor necessário para ferver totalmente essa água é 540.000 calorias, que é igual a 540 quilocalorias. Então, último item desse exercício, qual a etapa mais cara do ponto de vista energético em todo esse processo? Então, o nosso processo consistiu. Item A, aquecer a água, aquecer o gelo até 0 graus Celsius, foi 10 quilocalorias utilizado. Fundir totalmente o gelo, 80 quilocalorias. Aquecer a água, temos aqui 100 calorias. E para ferver totalmente, precisamos de 540 quilocalorias. Então, o processo mais caro do ponto de vista energético é o de ferver totalmente essa água, ou seja, a vaporização da água, que precisou de 540 quilocalorias. Pessoal, nessa aula sobraram para vocês o exercício 1 e o exercício 3. O exercício 3 é bem parecido desse exercício 2. Acredito que vocês façam tranquilamente. Um grande abraço e até mais.